Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e hoje eu vou começar definitivamente o projeto de ler as peças do Nelson Rodrigues. Para quem não sabe, eu tô fazendo um projetinho pessoal para ler as peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica. Eu fiz um vídeo explicando certinho como vai funcionar o projeto, os livros de apoio que eu tô usando, tudo certinho, e eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e também aqui nos cards. Já tô aqui com o meu chazinho pra gente começar a conversar e hoje a primeira peça que a gente vai falar é sobre A Mulher Sem Pecado, a primeira peça que o Nelson escreveu e que foi aos palcos no ano de 1942. Como eu falei naquele vídeo, eu tô seguindo a leitura pelo Blocks da Nova Fronteira, né, que tem este volume aqui e mais um. E esse box ele é dividido entre peças psicológicas, peças míticas e peças e tragédias cariocas. Então não necessariamente eu vou seguir a ordem do box, porque como ele está separado por essas categorias e eu vou ler por ordem cronológica, pode ser que as peças estejam em uma ordem diferente, mas a primeira peça é também a primeira peça deste livro aqui, que é o primeiro volume, que é A Mulher Sem Pecado. Essa foi a primeira peça que eu li e foi uma releitura. Mas foi muito interessante porque tinha vários pontos, vários detalhes que eu não me recordava. Então foi uma surpresa muito grande, eu gostei muito, acho que assim como da primeira vez que eu li. E teve muita coisa que me fez pensar de uma forma um pouco diferente lendo hoje em dia. A Mulher Sem Pecado é classificada como uma peça psicológica e inicialmente ela tinha como definição uma tragédia em 3 atos. Como eu disse, essa foi a primeira peça que o autor escreveu e na época ele tinha por volta de 30 anos, né? O Nelson ele resolveu entrar ali no mundo do teatro, mas por uma questão financeira, ele precisava de dinheiro e ele ficou sabendo que tinha ali alguns dramaturgos no Rio de Janeiro ganhando muito dinheiro e ele resolveu então escrever uma peça para ganhar uma graninha, até porque ele tinha acabado de se casar e a sua mulher, a Elza, ela estava grávida do primeiro filho. Na real, acabou que nem deu muito certo isso, porque ele nem chegou a ganhar tanto dinheiro com a peça. Mas pra gente entender um pouco por que o Nelson é tão importante para o cenário brasileiro, é preciso que a gente relembre o que estava acontecendo nos palcos naquela época, qual que era o cenário do teatro brasileiro naquela época. Voltando um pouquinho ali, lá na semana de 1922, na Semana de Arte Moderna, a gente teve então uma grande revolução que foi mudando a questão da arte nos pontos de música, na arquitetura, na pintura, no cinema. Mas, infelizmente, o teatro ainda não tinha sofrido essa revolução. Ele era ainda muito retrógrado. Claro que existiam, sim, alguns dramaturgos brasileiros importantes na época, até como Oswald de Andrade, mas isso normalmente ficava muito restrito aos livros. As peças não chegavam a ir para os palcos. Por que isso acontecia, né? O atraso na atividade cênica ele era muito devido à censura na época, e também ao gosto dominante dos anos 30. O órgão controlador da censura era tão pesado que, para você ter uma noção, nem a palavra amante poderia ser pronunciada. E aí a gente tem que lembrar que nessa época o Brasil vivia o Estado Novo, né? A ditadura da Era Vargas. A primeira vez que a peça foi em cartaz, então, foi em 1942, e nessa época que predominava ali nos cartazes do Rio de Janeiro era o cinema boulevard, melodrama. A intenção do Nelson não era mesmo de se consolidar no teatro brasileiro, ele só estava ali para ganhar uma graninha. Eu vou ler para vocês então um trechinho de uma entrevista que ele deu na época que A Mulher Sem Pecado foi em cartaz. E aqui ele fala um pouquinho sobre o que ele estava pensando quando ele resolveu escrever A Mulher Sem Pecado, né? Ele diz assim: é o seguinte, essa peça, A Família Lero Lero, de Magalhães Júnior, fazia um sucesso danado. Eu pensei comigo que o Magalhães estava ganhando uma nota firme, porque não podia ganhar dinheiro com uma peça do gênero. Fui para casa decidido a fazer uma chanchada. Escrevi a primeira e a segunda página. A peça tomou conta de mim e saiu uma coisa tenebrosa, um mendigo humano, espectral, paralítico e a mulher que foge com o chofer. Na mesma entrevista, Nelson declara que ficou temeroso em A Mulher Sem Pecado de fazer um ato só. Achei que no meio da peça o público iria embora. Não tive coragem.
podia ser repelido de primeira na peça, se não seguisse as normas. É por isso que uma das coisas que ele diz é que ele resolveu ser um pouco mais conservador na peça. Apesar da peça ter vários pontos que fazem a gente lembrar sobre a obra de Nelson Rodrigues, ela também é um pouco mais conservadora em comparação às próximas que ele vai vir a escrever. Ele tinha um pouco de medo de realmente chocar logo de primeira. Aqui nesse outro livro, né, O Pecado Contemporâneo na obra de Nelson Rodrigues, a gente tem um outro trechinho de uma outra entrevista que ele deu, que ele também fala sobre isso. Ele fala então: todavia, no meio do meu primeiro ato, começou a minha ambição literária. E o curioso é que até então eu me sentia um romancista e não um teatrólogo. Então ele não tinha essa intenção de estar consolidado no teatro brasileiro, até que ele começou a escrever o teatro e ele meio que se apaixonou por isso. Mas afinal, né, do que fala A Mulher Sem Pecado? Que peça é essa? O que acontece nessa tragédia, nesse drama? Bom, aqui a gente tem então um núcleo familiar, como praticamente toda a obra do Nelson Rodrigues vai se passar num núcleo familiar. E o nosso protagonista é o Olegário. O nosso personagem principal, ele é um ex-empresário paralítico. Ele tá na cadeira de rodas há mais ou menos 9 meses, quando ele descobriu uma tal doença, que não é citada, e ele precisou ficar na cadeira de rodas. O nosso personagem, ele é extremamente ciumento, extremamente possessivo, ele cria delírios na cabeça dele de que a mulher dele, a Lídia, ela trai ele de alguma forma, ela é infiel. E a Lídia, ela é uma personagem assim, extremamente simples, humilde, ela não tem essa malícia toda que o Olegário coloca na cabeça dela. Ela se dedica ao marido, ela cuida dele, ela cuida da mãe dele, que vive com os dois, né? Porque uma outra personagem que a gente tem aqui é a Dona Ninha, que é a mãe do Olegário, e ela é uma personagem assim, chamada de doida pacífica. Isso porque ela fica a peça inteira sentada em uma cadeira enrolando um paninho. Ela não fala, ela não interage com ninguém, ela é simplesmente uma louca que fica ali enrolando o seu paninho bem quietinha. Em alguns momentos eles tentam cuidar dela, dar comida pra ela, mas ela fica ali no cantinho do palco o tempo inteiro, sem precisar interagir com ninguém. Pra ser uma peça fundamental ali na história. Além desses 3 personagens também, quem vive com os dois é a mãe da Lídia e o irmão da Lídia. A Lídia, ela vem de uma família mais humilde, né? E então o Olegário, ele traz a família dela também para morar com eles e elevar até a posição, a classe social deles. E isso é uma coisa que ele utiliza várias vezes para poder rebaixá-la, para poder lembrar: olha, você só tá nessa posição porque você casou comigo, porque eu te dei dinheiro, que se não fosse por isso, você ia estar lá, sua mãe ainda ia ser uma lavadeira. O tempo todo ele fica relembrando ela disso para poder rebaixá-la, colocá-la numa posição inferior a ele. O personagem do Olegário, ele é tão obsessivo, tão ciumento, que ele chega a fazer a empregada da casa ficar o tempo inteiro vigiando as ligações, ele lê as correspondências que chegam para ela antes dela mesmo poder ler. Ele manda um motorista, o Humberto, sempre segui-la e falar para ele com quem ela estava, quanto tempo ela ficou, para onde ela foi. E a gente percebe nela a frustração e o cansaço que causa todo esse casamento. Em alguns momentos ele chega a citar que todo homem deveria ser mutilado e que a mulher não deveria ficar nua nem sozinha no banheiro, nem em frente a ela mesma, que só isso já seria um pecado, né? Ele diz que a mulher, depois que se casa, deveria se conservar virgem, porque a mulher, a esposa, ela deveria ser pura. Uma das coisas que acontece também é que depois que o Olegário ele fica doente, ele passa a ficar na cadeira de rodas, também ele passa a não se deitar mais com a sua esposa. E ele acha que aquilo é o certo a se fazer, que ela tem que se conservar pura. O que vai acontecer então é que de tanto o Olegário colocar essas ideias na cabeça da Lídia, ela acaba começando a pensar e começando a ter algumas ideias, até que ela se envolve com o Humberto, que é o motorista, e foge com ele. A partir de agora, se você não quer saber mais da história, fique sabendo que vai ter spoilers, né? Mas é muito difícil a gente conversar sobre uma peça de teatro
sem contar realmente o que acontece, o desfecho. Acho que a experiência de leitura não tem muito a ver com spoilers, tá? Mas fiquem avisados, porque se vocês não quiserem saber o que vai acontecer, o desfecho dessa história, a partir de agora vai ter spoilers. E aí a Lídia se liberta deste casamento, dessa prisão que é o casamento dela, fugindo com Humberto. E esse é mais um retrato da nossa sociedade machista. Porque a mulher ela só consegue se livrar de um casamento fugindo com outro homem. E isso acontece justamente quando o Olegário resolve dizer que na verdade essa história dele ser paralítico é uma baita de uma mentira. Ele estava ali fingindo durante esses 9 meses que ele era paralítico para poder testar a fidelidade da sua esposa. Então ele se levanta e passa a andar por aí, tá tudo certo, né? O médico que disse que ele era paralítico, na verdade era um cara que estava devendo ele, e aí ele pediu pro cara fingir essa história toda. Só que aí já é tarde demais, a Lídia já fugiu com o Humberto, ele recebe uma carta da Lídia dizendo que ela fugiu com o motorista, e aí ele se suicida. Ele não aguentando tudo isso, naquele frenesi, ele acaba dando um tiro em si próprio. Na maioria das histórias do Nelson Rodrigues, então, a gente tem o quê? Um final trágico, um desfecho trágico. Outro ponto que é importante a gente ressaltar aqui, que também é bem repulsivo, mas que é um retrato de uma sociedade machista, é que o Humberto, o motorista, ele cita aqui algumas vezes que ele precisa insultar a mulher quando ele gosta dela. Quando o Nelson escreveu A Mulher Sem Pecado, o seu contato com o teatro era mínimo, né? Até como ele disse naquela entrevista, ele se considerava mais um romancista do que um dramaturgo. E grande parte da sua influência veio do cinema. É por isso que os diálogos nas peças do Nelson, eles são tão rápidos e mais dinâmicos, o que até possibilita com que os atores tenham um pouco mais de liberdade na dicção. E isso foi uma grande revolução para o teatro, que estava ali fazendo peças como Shakespeare, aqueles textos longos, todos coloquiais. E aí o Nelson traz o quê? Um diálogo muito mais do dia a dia do Rio de Janeiro. Ele desrespeita a ordem cronológica, ele tira as 4 paredes, ele faz do palco algo mais flexível. Outra coisa que também é muito inovadora aqui na peça dele é que os atos, né, como que funcionava uma peça em 3 atos, por exemplo. Os atos eles eram divididos. No primeiro ato a gente tinha a introdução, a apresentação do tema. No segundo ato a gente tinha o desenvolvimento e no terceiro ato a gente tinha o desfecho. Só que cada ato tinha o seu começo, meio e fim, então eles eram fechadinhos. E o Nelson traz aqui algo diferente, porque as primeiras frases do segundo e do terceiro ato são as últimas frases dos atos anteriores. Então faz uma continuidade, é como se a peça não tivesse uma interrupção. Outra influência que a gente tem aqui também é sobre a psicanálise, né? É decifrar o adulto por meio da criança. Uma coisa que acontece aqui na primeira peça do Nelson é que o Olegário ele tem visões. Então ele vê a sua mulher, a sua primeira esposa que já morreu, e ele também vê a Lídia criança de uma forma extremamente sexualizada. E essas imagens, essas 2 personagens fantasmas, eu diria, são alucinações dele, elas ficam o tempo inteiro ali rondando e falando coisas na cabeça dele, o que vai piorando esses delírios. E aí a gente lembra da personagem da mãe do Olegário, a Dona Aninha, que é uma personagem doida. E aí a gente consegue perceber que o Nelson não colocou aquela personagem ali à toa, porque aquela personagem, ela é algo para dizer pra gente, olha, pode ser hereditário que o Olegário seja louco tanto quanto a mãe dele. Ele pode ter problemas mentais, pode ter alguns transtornos, como a mãe dele também tem. E já nessa primeira obra a gente tem então os temas que tanto ensejam as obras dele, que é a morte, os ciúmes, o adultério, também aquele traço que envolve o suspense, o mistério, o choque, envolver uma surpresa. E aí você vem me perguntar, mas e a censura, Cami? Porque você falou que a censura era muito pesada, né? A gente estava, afinal, na época do Estado Novo.
E sim, né, porque o Estado Novo de Getúlio Vargas durou de 1937 a 1946. E lembramos que a peça estreou em 1942. Só que o Nelson ele tinha uma vantagem durante esse período, que era os contatos. Ele tinha muito contato com a família Vargas, o que acabou livrando ele ali da censura nos primeiros anos do seu teatro. A gente vai perceber que as suas peças elas só vão ser censuradas mais pra frente. A crítica da peça na época foi bem dividida, né? Ela teve sim os conservadores que não gostaram da peça, que ficaram chocados, mas a maioria das críticas foram positivas. Foi sim uma inovação que trouxe essa questão do diálogo, foi muito bem interpretada, então a galera gostou bastante, né? Não foi ainda a peça que vai estourar, que essa vai ser a próxima peça que a gente vai conversar, que é O Vestido de Noiva, que foi a peça que escandalizou e que fez o teatro brasileiro virar de cabeça para baixo. Mas ele já estava ali abrindo uma porta para o que seria uma inovação gigantesca na dramaturgia brasileira. Eu vou ler um pedacinho de uma outra entrevista que ele falou, que tem aqui nesse livro Nelson por Ele Mesmo, onde ele fala um pouquinho sobre a criação da Mulher Sem Pecado, né? Então ele diz assim: vejam o que é o segredo da carreira de um autor brasileiro. Comecei a escrever e na segunda página aquela peça, A Mulher Sem Pecado, ficou séria. E a cada página foi ficando mais séria. Não fiz nenhuma concessão ao humor. Fiquei surpreso, vagamente divertido e impressionado com isso. Era no tempo do Estado Novo, um tempo em que o sujeito se chamasse Vargas, ainda que por acaso, ou seja, mesmo que não tivesse nenhum parentesco com os Vargas, tinha um prestígio automático. O meu irmão, Mário Filho, era amicíssimo do Vargas Neto, que tinha dado um emprego ao diretor do Serviço Nacional de Teatro. É aquela coisa que eu falei, ele tinha muito contato e aí por conta disso as suas peças ali no início da Era Vargas não tiveram tanto problema com a censura. Mais pra frente ele diz assim: a peça fez um sucesso relativo, de crítica, mas não de crítica especializada. Da crítica intelectual, Santa Rosa, Álvaro Lins e Manuel Bandeira escreveram coisas espantosas sobre a Mulher Sem Pecado. Ainda que não era vestido de noiva, mas tinha uma audáciazinha. Sobretudo, não tinha nada de chanchada. A Mulher Sem Pecado foi o semi-fracasso de bilheteria. Então ele nem chegou a ganhar dinheiro com a peça, né? Ele entrou ali no teatro para ganhar dinheiro e no fim não deu certo essa ideia. Mas pelo menos ele descobriu ali no teatro um grande amor e ele viria depois a escrever suas 17 peças. Aí vou ler para vocês um trechinho da introdução. Nessa edição da Nova Fronteira, cada peça tem uma introdução que fala sobre ela um pouquinho. Na Mulher Sem Pecado, quem escreve? Luiz Arthur Nunes. Ele diz assim: a Mulher Sem Pecado anuncia uma virada nos caminhos da dramaturgia brasileira ao portar uma série de inovações desconhecidas para o teatro da época. Um dos aspectos que mais chamaram a atenção, por exemplo, foi o distanciamento do tom lusitano e literário usado pelos dramaturgos de então e a busca de um diálogo que captasse a linguagem coloquial brasileira. O Nelson ele sempre teve essa ideia de querer retratar as pessoas como elas realmente são, né? Por isso que também depois um dos seus quadros mais famosos dentro do jornal ia ser A Vida Como Ela É. Aí eu vou ler um trechinho da peça em si para vocês. Em um certo momento o Olegário está conversando com a Lídia e a Lídia reclama com ele porque ele não tem ali certas liberdades, ele não toma certas liberdades que os maridos das amigas dela tomam e ela acha aquilo muito estranho, que ela achou afinal que eles iam se casar e eles iam ter uma vida de marido e mulher, não é bem isso que acontece. E ele diz assim pra ela, que ele respeitava ela. Ela fala, ora, e ele diz pra ela, você era esposa e não amante, e eu não podia, compreendeu? Para a esposa existe um limite, ou seja, para ele a esposa tinha que ser uma santa incubada, não pode fazer nada. Em um outro momento também, o Olegário vai dizer o seguinte: por mim, você não tiraria a roupa nunca, nua no banheiro, nunca. O fato de você mesmo olhar o próprio corpo é imoral. Só as cegas deveriam ficar nuas.
Então a gente já consegue perceber aí o tom que o Olegário usa em diversos momentos da história, né? Como que ele sente essa questão do pecado da mulher. É uma peça extremamente interessante, é uma peça que eu gostei bastante. Acho que é uma peça que traz uma surpresa, um plot twist muito legal no final, quando o Olegário sai da cadeira de rodas e fala: não, na verdade isso tudo era um teste para comprovar a fidelidade da minha esposa, e agora que eu consegui a fidelidade da minha esposa, que eu descobri que ela realmente é fiel, de tanto ele falar na cabeça dela, ela resolve que ela não é mais fiel, né? Mas adorei a peça, vale muito a pena conhecer, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você ainda não for inscrito, comentar aqui embaixo se você já leu, se você ficou com vontade de ler, o que você acha de Nelson Rodrigues. A próxima peça que nós vamos ler é O Vestido de Noiva, a maior peça do Nelson Rodrigues, a que mais fez sucesso. E tem muita coisa para conversar com vocês ainda, hein? Espero muito que vocês tenham gostado, um beijo e até mais!